Só se dá valor quando se perde. Defeito todo mundo tem. Mas nós nunca tivemos um presidente que exaltasse o nome de Deus. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia, Pai. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar domingo. Esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar. Quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo. É ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Um homem comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. Eu vou ler de novo, que parece até mentira. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel por 22 anos. Na bandeira estava escrito em letra de ouro assim, Brasil. E embaixo estava escrito, minha vontade. E embaixo estava escrito, Jair Messias Bolsonaro. Amém? Aí vem matar o senhora Valdirene, diferente de outros aí que já tiveram tretas e atritos com ela, que eu não sou o primeiro. Teve uns pastores que até zombaram da aparência física da senhora Valdirene. O meu problema não é com a aparência dela, é com as falsas profecias. Eu confiei nas profecias dela, acreditei que a vitória do Bolsonaro seria 2 de outubro, furou. Ah, mas cumpriu sim, mas teve fraude. Gente, quando Deus fala, pode se levantar o capeta-chefe que for, pode se levantar a barreira que for. Se Deus tivesse falado, não, Bolsonaro vai vencer no primeiro turno, no dia 2. Deus, ele entraria no computador, ele mexeria no que tivesse que mexer e Bolsonaro venceria e a profecia iria se cumprir e acontecer. O problema das falsas profecias é que esses pseudos profetas, quando eles lançam as suas profetadas e eles erram, eles tentam tampar o furo da profetada com alguma desculpa. A senhora Valdirene furou na profecia do dia 2 de outubro, tá aí os vídeos rodando. Agora ela está dizendo que vai ter virada, que nós não seremos roubados, que vai morrer meio mundo, que Deus vai matar um esse e aquele, que esse e aquele vai para cadeia, que o exército vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu peço perdão para vocês e eu me humilho aqui. Me perdoem por eu confiar nessas invencionices, que Deus não mandou ela falar nada. E me perdoe eu colocar em risco a credibilidade do canal. Eu peço perdão por trazer essas profetadas dessa senhora aqui no meu canal. Hoje eu peço perdão primeiramente a Deus e depois a vocês. Esse meu trabalho de 4 anos, podendo perder o canal, por deixar me levar pelos desejos do meu coração, e dá tristeza em saber que tem pessoas que se dizem cristãs e não têm compromisso com a palavra de Deus, mas têm compromisso com dinheiro e visualizações, independente se isso vai matar a fé de uma pessoa. Concordo. Eu peço 1000 perdões a todos vocês Olha aí. por deixar me enganar por falsas profecias, iludir o coração de vocês que me assistem. Eu fiquei todo o mês de outubro enfiado dentro desse quarto, sem tempo para esposa, para filhos, militando em favor da pátria, da direita, da família, da liberdade e da reeleição do presidente Bolsonaro. Eu vou começar por mim mesmo. Coloquei todas as minhas expectativas no presidente Bolsonaro. Confiei em profecias que diziam que ele ganharia no primeiro turno, no dia 2 de outubro, com números estupendos, que não seria com pouquinhas porcentagens, que seria algo fora do normal, ia desmascarar as pesquisas mentirosas. Porém, mais mentirosas foram essas profecias do que as próprias pesquisas eleitorais. Nessa última live que eu fiz, uma pessoa, uma mulher comentou aqui no meu canal que eu mudo de opinião José toda Guilherme hora. na área. O único que é imutável, que não muda de lugar, que não retrocede, não muda os seus decretos e nem as suas designações, é Deus. Eu posso mudar de opinião, eu posso errar, eu posso vir aqui me humilhar e dizer, olha, eu errei. Não diz o ditado, aprendam com os erros dos outros?
Por isso, às vezes, Deus me colocou aqui para vocês aprenderem comigo, com os meus erros, e verem que eu tenho um canal com quase 1 milhão de pessoas e eu tenho a humildade de vir aqui dar a cara a tapa e reconhecer os meus erros e pedir perdão. Tem muitas pessoas me xingando, dizendo que eu virei a casaca, que eu sou da esquerda, né, que agora eu sou Lula, que eu estou contra o presidente Bolsonaro. Não, gente. Simplesmente nós temos que ser racionais e não emocionais. Eu sou muito emotivo e às vezes eu ajo na emoção e não na razão. Eu jamais viria aqui nesse canal enganar vocês por dinheiro. Eu não apoiei a campanha do presidente Bolsonaro durante 30 dias de outubro somente por grana, mas por eu acreditar que Bolsonaro seria a melhor opção para o país, porque ele é melhor que o Lula milhões de vezes mais. Só que eu estava, infelizmente, completamente cego e obcecado pelo homem. Eu chorei 3 a 4 dias sem parar, não dormi, não comi, por quê? Porque eu coloquei as minhas esperanças, as minhas expectativas no presidente Jair Bolsonaro, que eu continuo admirando como uma pessoa íntegra que preserva valores morais, cívicos e patriotas. Porém, eu não achei certo a tal consagração que ele fez do governo do país à imagem de escultura. É um direito meu discordar. Aí vem uma tal senhora, Valdirene, diferente de outros aí que já tiveram tretas e atritos com ela, que eu não sou o primeiro. Teve uns pastores que até zombaram da aparência física da senhora Valdirene. O meu problema não é com a aparência dela, é com as falsas profecias. Eu confiei nas profecias dela, acreditei que a vitória do Bolsonaro seria 2 de outubro, furou. Ah, mas cumpriu sim, mas teve fraude. Gente, quando Deus fala, pode se levantar o capeta-chefe que for, pode se levantar a barreira que for. Se Deus tivesse falado, não, Bolsonaro vai vencer no primeiro turno, no dia 2. Deus, ele entraria no computador, ele mexeria no que tivesse que mexer e Bolsonaro venceria e a profecia iria se cumprir e acontecer. O problema das falsas profecias é que esses pseudos profetas, quando eles lançam as suas profetadas e eles erram, eles tentam tampar o furo da profetada com alguma desculpa. A senhora Valdirene furou na profecia do dia 2 de outubro, tá aí os vídeos rodando. Agora ela está dizendo que vai ter virada, que nós não seremos roubados, que vai morrer meio mundo, que Deus vai matar esse e aquele, que esse e aquele vai para cadeia, que o exército vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu peço perdão para vocês e eu me humilho. E nesse vídeo, meus queridos irmãos, eu quero desmascarar uma falsa profetisa bolsonarista que se chama Valdirene Moreira. E antes de eu mostrar os vídeos que eu separei para vocês dessa mulher, eu creio que seja necessário esclarecer para os irmãos que não existem pastoras segundo as escrituras. E eu tenho um estudo completo aqui no canal. O link também vai aparecer aqui em cima nos cards e também estarei deixando disponível na descrição. Tendo dito isso, meus irmãos, vamos assistir alguns vídeos que eu separei dessa falsa pastora e também alega ser profetisa em nome de Deus. Vamos assistir. O Espírito Santo me diz dentro desta palavra, porque as minhas mensagens que o Senhor me dá são mensagens proféticas. As mãos do Senhor passarão sobre as urnas. E onde a mão do Senhor passar, em todos os estados brasileiros, em todos os estados, aonde tiver uma urna, ai meu Deus, se tiver uma falcatrua assim, prepara para a vergonha ser maior. Prepara para a vergonha ser maior. Porque o Espírito Santo fala para mim nesta noite, dentro desta mensagem. E o pessoal até coloca uma música de fundo para criar um clima de suspense na suposta profecia. E tudo isso é uma manipulação de pessoas incautas. E vocês escutaram esse primeiro vídeo dela? As mensagens que o Senhor me dá são mensagens proféticas. As mãos do Senhor passarão sobre as urnas, e aonde a mão do Senhor passa, em todos os estados brasileiros, aonde estiver uma urna, se tiver alguma falcatrua, prepare-se para a vergonha ser ainda maior. Ou seja, em palavras simples, Deus iria garantir que não houvesse nenhuma fraude em nenhuma localidade do país, pois as suas mãos estavam passando sobre as urnas.
Mas a mesma Valdirene, após a perda do Bolsonaro nas urnas, ela esteve nas manifestações em frente aos quartéis do QG. Vamos conferir um pouco do trecho do vídeo aqui. A mesma falsa profetisa fala que Deus ia colocar as mãos dele sobre as urnas. O Jair Bolsonaro perde as eleições e a mesma vai nas manifestações alegando que houve fraude, não foi um processo democrático. Olha a incoerência da pessoa. E nesse outro vídeo aqui que eu separei para vocês, meus irmãos, ela alegava que Jair Bolsonaro já ganharia e já estava falando para as pessoas comemorarem a vitória brasileira e, como sabemos, nada disso se cumpriu. Veja esse outro trecho aqui que eu separei para vocês. A nação vai se alegrar, você vai glorificar, pode preparar lá a sua festa, o seu culto de ação de graça. Eu já convidei meu filho, já vai vir para cá, vamos adorar o Senhor, vamos festejar a vitória, a liberdade da nação brasileira. Nesse outro vídeo aqui que eu separei para vocês, meus irmãos, depois que o Jair Bolsonaro ele perdeu no segundo turno das eleições, várias falsas profecias, como vocês já sabem, de falsos profetas alegando que ia ter uma intervenção militar. Vamos assistir esse trecho que eu separei para vocês. Papai me mostra um exército de branco. Ergue Andouia. Papai me mostra um exército de branco. Presta atenção. Ergue a sóbia, na canchoia. Eu vejo a marinha, rabandara sóbia. Eu vejo a rabanda sóbia, a marinha. Eu vejo o exército e eu vejo a aeronáutica. Papai me mostra essa tarde. A rabanda canturérgia. O Senhor está cercando a nação. Entra, Senhor, vai na frente, vai trabalhando, envia o teu exército mesmo, envia pelos ares, pela terra, pelo ar, envia o teu exército, ninguém vai impedir o que o Senhor tem para fazer, ninguém vai impedir. E vocês viram as falas mentirosas dessa mulher? Afirmações que Deus mostrou para ela que o exército de branco, a marinha, a aeronáutica iria intervir no Brasil. Ou seja, a mesma expectativa do falso profeta aqui, ó, Sandro Rocha, que é outro apoiador assíduo do ex-presidente Bolsonaro, que afirmou que Deus revelou para ele que Jair Bolsonaro assinaria 3 decretos. Caso você não tenha assistido o vídeo, o link ele aparece aqui em cima nos cards, mas eu gostaria de dar uma breve recapitulada com vocês. Olha o vídeo aqui, ó. Ele abria essa porta. E eu ouvi então aquele barulho de porta velha, rangendo, abrindo, que fazia muitos anos que estava fechada. E essa porta então se abria. E o Senhor disse que então virá um novo tempo sobre o Brasil. Eu vi os tanques, eu vi os soldados marchando. Nós vamos ter uma intervenção militar. Vocês escutaram? Para não distorcer as falas desse homem que mente usando o nome de Deus. Vocês escutaram? Uma intervenção militar. E Deus falou para mim que serão assinados 3 decretos. O primeiro decreto é estado de defesa. O primeiro decreto. O segundo decreto é estado de sítio e o terceiro é estado de guerra. Vão ser assinados esses 3 decretos pelo presidente Bolsonaro. As pessoas acham... Vocês escutaram? Por acaso Jair Bolsonaro assinou algum desses 3 decretos? E nesse vídeo eu vou desmascarar uma tal de pastora Antonieta. Vamos assistir o trecho do vídeo que eu separei. Lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Não adianta o inimigo levantar. Ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação, eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. E eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele, eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2, o ano é 2022 e o número dele é 22. E na casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2. E disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui. E o Senhor está honrando. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Aleluia!
Aleluia! Quando o Senhor me disse, escreve o nome dele, eu escrevi. Mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não, tá faltando, escreve outra vez. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Eu disse, é o segundo, porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Aleluia! Aí o Senhor me perguntou o segundo sobrenome dele. Eu disse, Bolsonaro. Eu disse, o Espírito Santo me perguntou o B. Qual é o número do B no abecedário? Eu disse 2. E o Senhor me disse, e o número do Brasil? Olha quantas superstições que as pessoas colocam na boca de Deus, meus irmãos. Que blasfêmia. Eu disse, começa com B. É 2. O Senhor 22. Assim na terra como no céu. Ricalabaxude cantarabaçaia. Senhor, renova as forças da tua serva, da graça, da vitória, da força, da sabedoria. Veja as palavras dessa mulher. O Senhor me deu essa revelação, Deus me mostrou, o nome de Bolsonaro está ligado ao Filho de Deus, assim na terra como... Deus tem levantado o Bolsonaro para salvar a gente de não virar uma Venezuela, de não virar um país comunista, onde as pessoas são todas niveladas no mesmo grau de pobreza, de miséria. Deus não tem isso para a nossa nação. Deus não quer a nossa nação sofrendo miséria. Pastora Sara, mas por que tem tanta gente cega? Tem de tudo. A maioria das pessoas que está cega ou está debaixo de um encantamento ou é efeito da maconha, o vício. Porque Bolsonaro atrapalha o fornecimento da droga, né? Então eles ficam tristes porque o Jesus deles é a maconha. Então é incompatível. Um crente não vota em partido comunista, nem em candidato comunista. Um crente vai votar em quem está lutando pela família, em quem está lutando pela democracia. E nós estamos vendo aí, inclusive, as mídias, os jornais, tudo mentindo descaradamente nas pesquisas. Tudo comprado, uma coisa bizarra. Bizarra. A gente vê vídeo de gente mostrando que as pesquisas não querem entrevistar quem é candidato do Bolsonaro. Não querem. Bizarro. Bizarro. Então, assim, vamos falar aqui entre nós? Cada um vota em quem quiser. Esse é o meu candidato. E se você crê que Deus fala comigo, eu te digo, eu avalizo para você. Eu vi, Deus me mostrou o Espírito de Deus sobre ele, Deus me mostrou que ele era o cara escolhido para salvar, socorrer a gente de não quebrar que nem os outros países. Deus me mostrou, Deus me revelou, o jargão do meio neopentecostal e muitos pentecostais do movimento carismático. Nunca a Bíblia é a regra infalível para essas pessoas, sempre são sonhos, visões e Deus me falou, Deus me disse. Será, meus irmãos? Estão quebrando. A nossa inflação é a menor de todas hoje, num cenário pós-pandemia, pós-destruição. Nós estamos sendo livrados. Deus está fazendo uma grande obra. Então vamos orar e guerrear contra o espírito da mentira e o espírito da fraude. Essa é a oração que nós temos que fazer. E observe as palavras finais de Sarah Shiva. Deus me mostrou que o espírito dele estava sobre Jair Bolsonaro. Em 2020, no ano da pandemia, ele postou um vídeo de um falso profeta chamado Dana Converstone. E o link vai estar disponível na descrição e fixado nos comentários, caso vocês não tenham assistido essa minha análise. E esse falso profeta, Dana Converstone, alegou que viu protestos armados nos Estados Unidos, luta nas ruas, comércios e escolas, e tudo estaria fechado, prédios de banco com seus tetos arrancados, como algo semelhante, meus irmãos, a uma abdução alienígena, riquezas sendo tomadas, e ele alega que viu Washington DC queimando, soldados chineses e russos no solo dos Estados Unidos em novembro de 2020. E eles estavam dizendo aos soldados americanos, pegue eles ali, pegue outros ali. E também não tinha nenhum sinal do presidente Trump nos Estados Unidos, pessoas se escondendo em garagens, igrejas e casas queimadas
chamadas, e tudo isso ia acontecer em novembro de 2020, e ele finaliza a sua falsa profecia assim: se prepare, se prepare e se prepare. E nada disso aconteceu, meus irmãos. Porém, Vagnão foi o responsável de disseminar essas mentiras aqui no Brasil através do seu canal. Rafael Bittencourt e sua esposa também concordaram com essa profecia, porém nada aconteceu e nenhum deles se manifestaram na internet. Não é muito complicado isso, não é verdade, meus irmãos? Eu ficaria muito arrependido de compartilhar falsas profecias com vocês aqui no canal. Eu ficaria muito arrependido se eu trouxesse algum pregador estranho, algum vídeo aqui no canal de heresias. E eu tenho um compromisso com a verdade e não com a mentira e falsos profetas. Então, já alertando vocês que não é de hoje que esse camarada, meus irmãos, está divulgando falsas profecias no Brasil, ou mesmo está sendo enganado por falsos profetas, visões e revelações. E tendo dito isso, meus irmãos, vamos assistir o trecho do vídeo que eu separei para vocês. Mas eu não permiti. E para te saber que eu sou Deus, antes de terminar o culto, estará estabelecido o segundo turno, não acabará no primeiro Aleluia. turno. As eleições irão para o segundo turno, porque eu não minto, o Senhor falou comigo. E eu fiquei ali, irmãos, angustiada. E agora eu estou vendo na live que tem 171 pessoas. E alguém mencionou aqui, eu não sei se tem alguém olhando aí. E alguém mencionou que já encerrou. E foi declarado o segundo turno. Não perdemos. Grande foi o livramento do Senhor. Grande foi o livramento. E não acabou. Estamos em guerra. A partir de hoje, até o último dia. Oração e jejum. Essa nação é de Senhor. Nós estamos em guerra, irmãos. Da calabacheira, labassuri, canta lá. Quem foi que disse, Lúcifer, que tu ia hoje reinar? O meu Deus desceu da nação pra mostrar que ele é Deus. Oh, aleluia! O leão dos 4 cantos da nação brasileira. Que ruja o leão. Elabaxaba, calabarabaxoreba. Aleluia! E o Senhor completou dizendo para mim o que eu prometi vou fazer. Eu não te disse que seria no primeiro ou no segundo, mas ainda tem servo meu que dobra o joelho e por isso eu ouvi o clamor e desci na terra. Olha pro teu irmão. Agora é com você, igreja. Agora é com você, Deus igreja. usou um jovem, uma mulher e um pai de família para guerrear. La calabaxere na Ele chorou e disse: mãe, eu descobri uma coisa. Que não é só na Shalom que tem guerreiro. Eu vi muitos jovens iguais a mim guerreando. Cadê os jovens agora? Porque enquanto nós estávamos Cadê a igreja? aqui, o Senhor visitou os guerreiros na terra. E essa é a vitória. Irmãos, estava disparado, caminhando para 49. Faltava pouco para 51. 50 e mais um pontinho. Acabou para nós. O Senhor paralisou em 47%. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Grande foi o livramento. De hoje, seguiremos às meia-noite, orando pela nação. E a minha oração é que o Senhor visite vidas, visite pastores, igrejas, ministros, que se posicione e entenda que não é política, é guerra espiritual. É isso aí, irmão. Amém, igreja. Deus abençoe. Aleluia. Labacanda, labachore, labassurire, balabás. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos.
Irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. O Senhor entrou no dia 2 e trouxe um grande livramento para a nação. Grande foi o livramento. E hoje Deus nos incomoda, Deus está mexendo, abalando todas as coisas, Deus está sacudindo a igreja para a igreja se prostrar, orar, se arrepender e declarar. É uma guerra espiritual, irmãos. Deus não livrou a nação de nada. Deus permitiu que Lula chegasse ao poder. E essa falsa profecia faz parte de inúmeras pessoas que profetizaram em nome de Deus e nada do que eles disseram se concretizou. E depois de ter analisado esse primeiro trecho, vamos assistir outro trecho que ele propagou no seu canal. Então, meu irmão, o Brasil não pertence a Satanás. Amém? Eu creio nisso. Pode acreditar, a bandeira do Brasil não volta para a mão das trevas. Em nome de Jesus. Vagnão, ouça aí todos que estão conosco agora, por revelação, por autoridade apostólica e profética que eu me movo, no sobrenatural, o Brasil não volta para a mão de Satanás. O Brasil está sendo tirado da mão da corrupção. Em nome de Jesus. O que está acontecendo é as guerras que Cristo me falou. A guerra está acentuada hoje em Brasília, mas os estados estão também trancados. Vê que os governos trancaram contra o presidente. Vê que o poder judiciário, legislativo e executivo se travaram também. Isto não é o presidente. Não é Jair Messias Bolsonaro, é Cristo que está na guerra e o Brasil sai das trevas para a luz. A verdade em nome de Jesus libertará o Brasil. Muitos dizem que Deus o escolheu, mas hoje Deus manda lhe dizer: eu o escolhi uma vez e vou escolhê-lo de novo. Glória a Deus, aleluia! Vou usá-lo para mudar a sorte desta nação. Deus vai usar a sua vida para transformar aquilo que hoje parece ser impossível. O teu primeiro inimigo nesta nação está procurando os centros de macumba, mas nós invocamos o nome do Senhor, nosso Deus, e liberamos hoje sobre a tua vida uma palavra profética de bênção, de vitória e de prosperidade. Certamente tudo aqui está sendo gravado. Então se lembrem do que eu vou dizer. Brevemente esta nação será a nação mais próspera do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que nós sempre desejamos e sonhamos vai se cristalizar, vai se materializar, porque Deus viu o coração do nosso presidente, Deus viu as lágrimas dele, e Deus hoje, aqui em Goiânia, neste momento, decreta a vitória da nação brasileira. Seremos conhecidos no mundo inteiro como a nação das delícias. A nação que tem um líder de coração nobre e irrepreensível. E o mundo inteiro vai aplaudir o Brasil pela sua sábia decisão. Todos que se contrapõem àquilo que Deus quer realizar no Brasil serão transformados em nada.
venceu no Japão! Uhul! Embaixo estava escrito, minha vontade. E embaixo estava escrito, Jair Messias Bolsonaro. E o senhor ainda disse para mim, eu vou sentar ele naquela cadeira pela segunda vez. Ei, ai, cancho, biaramancho, o Espírito Santo diz assim, eita, vocês vão ter que crer. Me diz o Espírito Santo, eu vejo na minha frente passando assim as contagens dos votos. Eita! Vai ser no milagre, vai ser no milagre, vai ser no sobrenatural, vai ser no milagre, vai ser no sobrenatural. Acredita na vitória do Bolsonaro? Fica com medo não, meu filho, vai ganhar. Mas se vai ganhar, vai ganhar. Meu Deus, meu Deus! Vai! Olha! Merianda soube, ei, ai, cancho, biaramancho, Merianda conto, remi cancho, bianassore mandarai. Só me mostra, Jesus. De acordo com a palavra que o Senhor me falou esta noite, o Espírito Santo diz assim, me diz o Espírito Santo, eu vejo na minha frente passando assim as contagens. Camaçou, naia camaçarai, enebicai. Eita, melzinho do amor, tô indo pro monte consagrar agora. Trago teu amor em 3 dias, elevando que nela é prominência. Pra você, que a sua relação está fria, que você e teu esposo, você e tua esposa deita na cama como amigos. Você vai botar na comida dele, você vai botar na comida dela. E por apenas R$50, tu vai levar esse vidro desse mel consagrado. Melzinho do amor, pode tu entender esse mistério? Terra! Agora que o Lula foi eleito, por conta do estar escrito na palavra de Deus, eu vou orar para ele fazer um bom governo. E vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar, quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo, é ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita, tá bom? Porque está escrito também que a gente deve orar pelas nossas autoridades, seja ele PT, seja ele o PL, seja ele qualquer que seja o presidente, ou o rei, ou a rainha. Essa é a nossa obrigação. Então vamos fazer aquilo que a Bíblia manda e manter a nossa consciência lavada, limpa, pura, sem ficar, desculpa a expressão, com o rabo preso com ninguém.